A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus. Quero agradecer a você por me permitir chegar até você nesse momento, seja por meio de smartphone, smart TV, tablet, notebook, seja qual for a forma possível das mídias sociais. Eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos e quero te convidar a estar comigo por alguns minutos. Eu quero te apresentar uma obra de alta referência, tá? Para o meio acadêmico, principalmente para o meio pentecostal. Eu vou mostrar aqui, você está vendo o logo, mas eu vou mostrar aqui a obra para que você veja e vou colocar aqui também. Trata-se da obra editada pela editora Carisma, né? É uma coleção sobre Armínio, editada por William de Boer, Jacó Armínio e a teologia do duplo amor de Deus. Para falar sobre essa teologia, é bem interessante a gente ter um prisma aqui rápido, né? Uma coisa bem sucinta sobre quem é William de Boer. Né? Logo de cara, eu achei muito interessante isso, né? Eu gosto muito de trabalhar etimologia e eu fui buscar etimologia, e Den em alemão é pinheiro, né? Apesar dele ser holandês, e Boer é agricultor, em outras palavras, agricultor de pinheiros, né? Uma pessoa firme que trabalha na roça, bem bacana. O William, ele estudou na comunidade escolar, logo na parte reformada, né? E estudou também teologia na Universidade Teológica Cristã Reformada de Alpenborg. Isso tudo na Holanda. Né? Em 2004, ele se formou em Laud, e em 2008 obteve seu doutorado, e o seu doutorado foi baseado na tese justamente do livro, né? O Duplo Amor de Deus. E aqui é interessante que ele tem algumas características textuais da teologia de Jacó Arminius, né? Ele faz isso com muita preciosidade. Essa tese causou, quando ele a defendeu, uma certa comoção no meio reformado. A ideia é por que isso aconteceu? O simples fato, tá, de William ter tratado Armínio como um teólogo reformado. Os caras endoidaram, falaram, não, de jeito nenhum, tal, tal, tal. Então, os ciclos, né, de Penn, onde ele estava, se opuseram oficialmente, tá, ao livro, que é esse aqui editado pela Carisma. Tá? O Conselho de Curadores da Universidade Teológica forçou que Demboé declarar, preste atenção, a qualificação reformada. Ele tinha que tirar isso do livro. Tá? Indicar que o que ele quis dizer foi que era uma igreja histórica atual, e não significava que as opiniões de Armínio fossem ortodoxas e reformadas. Então, a ideia principal foi fazer o seguinte, ó, você pode até falar de Armínio, tá? Você quer escrever lá, tudo bem. Só que tem uma coisa, você não pode tratar Armínio como um teólogo reformado. Dá para acreditar? E isso já começa por aí, tá? Então, Den Boer, ele é professor de assistente de história, né? E também é professor de história dogmática. A Universidade Teológica de Apeldoorn, desde 2007, ele trabalhou ali também. Em 2006, ele é assistente de pesquisa em tempo parcial no Instituto de Pesquisa da Reforma. Ele possui algumas publicações, sempre voltadas à parte eclesiástica e histórica, que é seu carro-chefe, e inclusive incluindo o reformador, né, Johannes Calvin, ou seja, em outras palavras, João Calvino, tá? Coautor do Manual de História da Igreja, editado em 2006. Pois bem, para falar um pouco desta obra, eu quero trazer aqui uma luz, né, de como se deve ler esta obra. E para isso eu estive aqui meditando. Quem já ouviu falar, né, nos parques norte-americanos, né, nos canyons americanos? Talvez as roads mais conhecidas seja a 66, né? Essa rota ela é mais conhecida porque ela começa lá na cidade de Illinois, em Chicago, né? E atravessa praticamente 7 ou 8 estados, não me engano, norte-americanos. E nessa trajetória, ela inclusive termina no Arizona, no centro-oeste americano, e passa por alguns parques. Talvez um dos parques mais conhecidos aí seja o de Yellowstone, né? Em outras palavras, a Pedra Amarela, que foi gravado aquele desenho, os mais antigos, década de 60, de 70, sabe, do desenho
de Hanna-Barbera, que mostrava aquele urso, Zé Colmeia, né, no parque de Yellowstone. E tem vários parques, como, por exemplo, o Grand Canyon, como o Yosemite Park, que é um dos que eu mais gosto, o Zion Park, né? Enfim, todos esses parques, para que você chegue através, vocês têm as roads. E essas roads, elas têm paradas para um bom banho, para um café, para o almoço, para o jantar, para dormir, repousar. Isso é tradicional dentro dos parques americanos. Quem já esteve por aí sabe do que eu estou dizendo. E por que isso é importante? Porque é justamente isso que você precisa para ler, para compreender a teologia de William Demboer, que é um calvinista, mas que, tomado pelo Espírito, acaba escrevendo, pesquisando exaustivamente sobre Jacó Arminius, e a partir daí, então, ele escreve aquilo que, para mim, vai tornar-se um livro referência no meio acadêmico nacional, porque realmente ele ultrapassou a barreira das expectativas de qualquer arminiano. Já no prefácio do livro é interessante porque chama a atenção não só a sua erudição, a sua forma clara de escrita, né, mas principalmente a maneira reflexiva que William tem. Por quê? Porque ele entende o seguinte: como que um autor tão proeminente, como que uma pessoa tão culta, né, é tão escorraçada dentro do cenário teológico reformado. Então ele aprofunda os seus estudos basicamente, primeiro, por querer explicar mais sobre Armínio, e no segundo ponto, ele entender por que esta condição que Armínio escreve há alguns séculos passados, ela causa tanta comoção, tanto debate, não só no meio holandês, mas até então no meio católico e no meio luterano. Então ele aprofunda os seus estudos basicamente dentro desses três pés. Descobrir por que Armínio é tão escoraçado dentro do meio reformado, por que isso causa uma comoção, um embate teológico, não só no meio holandês, também no católico e também no meio luterano. Para isso, ele defende dois pontos. A primeira parte, ele vai entender os assuntos, os escritos, os estudos, né, as teses defendidas por Armínio, né, no que consiste a defesa de Armínio para manter os seus pensamentos. Na segunda parte, ele vai fazer uma análise receptiva sobre a teologia arminiana dentro do contexto reformado. E para isso ele vai tratar de pensamentos em debates ocorridos no século XVI e também no século XVII, sendo que no século XVII, a parte, ele traz uma nota bem interessante que ele diz o seguinte, que isso o fascina de tal forma porque toca na essência da confissão de fé, da eleição e da obra expiatória de Cristo, que é batada basicamente no quê? Na graça, na apropriação da salvação e na função humana neste processo. Ou seja, a função humana no processo da salvação. Mas é muito importante isso, tá? Tem uma parte interessante que ele coloca logo de cara, inclusive eu deixei aqui na parte de introdução, né? Que ele tem até então um amigo, um colega, que ele trata como sendo um colega, né? Bacana, que está junto com ele. Porém, esse amigo, né? Ele vai questionar Armínio. Por que ele vai questionar? Né? Porque Armínio, em 6 de setembro de 1588, ele passa a pregar, né, sobre o livro de Romanos. E ele isso um colega de classe que andavam juntos, enfim, e tal. Por que Armínio, né, pregou em Romanos 7? Ele questiona primeiro a exegese e depois ele passa a acusar Armínio de ser um pelagiano pelas suas interpretações de Romanos 7. E aí ele chega ao seguinte, por que você fez isso? Por que você vai centrar nisso, tá? E não se atém à confissão belga, né, de Heidelberg. Alguns falam Heidelberg, mas é Heidelberg, né, alemão.
Por que você não se concentrou nisso? Por que você vai estudar isso trazendo a dependência dos pais da igreja e dos evangelhos? Eu até coloquei uma nota, inclusive me parece que está aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para que você veja. Está aqui, olha. Isso está na página 23, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para que você possa ver melhor. Está aqui, você vai ver melhor aí, tá? Que eu até coloco. Um colega, seu colega, o cara que anda lado a lado, saiu da casinha, então não é mais colega. E importante, eu coloco aqui uma nota que é bem importante. Desde aquela época, né, aqueles que viriam se tornar calvinistas, né, já eram opositores ao evangelho. Né? Eles preferiam muito mais os seus catecismos pessoais daquilo que eles defendiam do que propriamente o evangelho. Então nota claramente, né, que Armínio, os seus pensamentos, as suas colocações, os seus ponderamentos, são todos eles bibliocêntricos, são todos eles centrados na pessoa de Cristo, né? E os evangelhos mostram isso, que é o período, né, do terreno da missão de Cristo na Terra. Ainda nesse ponto bem interessante, deixa eu voltar a tela para a gente poder ter aqui uma base melhor. Não, essa aqui fica melhor, tá? Tem algo importante aqui. Veja só, dentro dos estudos, Deus elege aqueles que têm a propriedade da fé e condena aqueles que têm a propriedade da incredulidade, né? Que é o que a Bíblia nos ensina, né? Eu digo em um dos meus trabalhos isso, e eu fiquei muito feliz ao ler essa parte, porque corrobora com aquilo que eu digo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno e muito menos vai levar ninguém para o céu. Né? Deus vai nos colocar no lugar que nós escolhemos nesta vida passar a eternidade. É simples assim. Então, quando eu vejo os escritos de Armínio, eu vejo até por uma questão lógica, né? E a lógica que ele vai tratar nesse livro também é impressionante. Lá pelo capítulo 2 também, para mim, seja o mais fascinante de todos. Tá? Fica evidente que Armínio está, acima de tudo, interessado na ideia de que o pecado cometido por livre-arbítrio deve ser pressuposto no objeto da predestinação. Ou seja, Armínio não pode conceber que Deus poderia, de outra forma, não ser considerado responsável pelo pecado e pela origem do mal. Bom, esse é o pensamento que estão colocando, e tentaram colocar, e o autor, ele apresenta isso, colocando como sendo o pensamento de Armínio. Só que o pensamento de Armínio é completamente diferente. Armínio diz o seguinte, que a eleição de cristãos e reprovação de incrédulos, por meio do pecado, pressuposto no objeto da predestinação. Todos são temas que dizem respeito à relação de Deus com o pecado e com o mal. Armínio chama de blasfemadores da bondade e da justiça de Deus aqueles que defendem que o pecado procedeu necessariamente, infalivelmente, do decreto divino. Em outras palavras, ele é enfático ao afirmar, a defender e chamar de blasfemos aqueles que dizem que Deus é o autor do mal. E por isso Deus estabelece um decreto para isso. Agora, vamos imaginar, vamos tentar raciocinar nisso. Que lógica, tá? Que lógica, por exemplo, uma lógica é que se eu pegar uma lapiseira e soltar, ela tem que cair. Ah, mas Deus pode segurar? Pode, mas Deus não vai fazer, porque ele não vai quebrar regras. E a regra aqui é que se eu estiver fora da gravidade, ele vai cair. Se eu estiver sem gravidade, ele tende a flutuar. Então, isso é regras que não são, que Deus não vai mudar, ele não vai alterar para satisfazer um pensamento humano de um pensamento tosco. O que é isso? Qual lógica teria de Deus decretar a criação para o pecado e essa mesma criação que ele decretou para o pecado, ele vai salvar agora? Peraí. Qual lógica que a totalidade da humanidade está resumida em Adão e Eva, ou seja, dois? Ele vai colocar esses dois como pecadores para depois fazer um ato de bondade? Há necessidade, e ele vai tratar essa questão aqui do livre-arbítrio, muito interessante, por sinal. Por quê? Porque ele vai dizer que só há possível o pecado quando há liberdade para se pecar. A questão da obediência e desobediência está voltada à liberdade que o ser humano possui. Agora, quem contradizer isso vai ter que realmente mostrar que, biblicamente, e que o livro, né, por meio de tantas pesquisas confiáveis, né, está errado.
Para vocês terem mais uma base, é muito interessante que Armínio, os seus pensamentos, as suas pontuações muito apropriadas, por sinal, ela vai causar um impacto muito grande dentro do círculo reformado, vamos dizer assim, né? E Gomarus protestou e elegeu que não ousaria, né, comparecer dentro de um tribunal, né, para defender alguma coisa. Já Armínio, ele respondeu, ele falou, eu não preciso chegar dentro do tribunal nenhum, porque eu não vejo nada que esteja me desviando do área confessional da Bíblia. Bom, vamos trabalhar essa questão que na parte 32 é muito importante, né? Há necessidade de entender que século XVI, século XVII, esse pessoal, eles estão vivendo teologia num sentido extremado. Eles almoçam teologia, tomam café da manhã com teologia, dormem com teologia, bate papo nas esquinas com teologia, no portão de casa com teologia. Por quê? Porque toda a teologia desses séculos, ela está interligada com a questão sociológica, né? E tudo isso vai refletir nas ações estatais, dos estados, né? E se opor a qualquer pensamento pré-estabelecido por uma cúpula estatal significa guerra. Foi justamente o que aconteceu com Armínio. Quando Armínio defende que a sua teologia mostra a fatalidade, né, do pensamento reformado de sua época, ele é escorraçado e é perseguido com tudo aquilo que nós já sabemos. Mas tem um fato importante, que quando Francisco Júnior e Lucas Treucartius, né, eles faleceram, isso em 1602, esse fato é muito importante, né? Francisco Gomarus, né, foi o único professor remanescente da teologia de Leibniz, né? E isso todo reformado sabe, mas poucos vão dizer, tá? Houve um convite para que Armínio fosse nomeado a assumir uma dessas cadeiras. Vocês não sabem o que aconteceu. Isso causou aqui um protesto nacional daqueles que pressupunham que Armínio não tinha capacidade para assumir esse posicionamento. Então você veja que a perseguição contra Armínio é desde sempre, desde que Armínio começou a colocar os seus pontos de vista em relação à teologia bíblica central daquilo que ele entendia ser correto, né? E ele vai tratar, o livro, ele corre por vários lados, vários posicionamentos, é simplesmente fantástico, tá? Existe, inclusive, o capítulo de número 2, né, que ele vai tratar, deixa eu puxar aqui, para que a gente tenhamos aqui uma posição melhor. Me dá um segundo. Nós já estamos aí com 20 minutos praticamente de live, você veio falando do livro, isso aqui é um negócio tremendo, é uma aula, né? Mas o capítulo 2, para mim, é talvez o capítulo mais formidável de todo o livro, porque ele vai trabalhar da justiça de Deus, que o William vai tratar, a justiça de Deus em relação ao pensamento, a teologia, né, de Jacó Armínio. Né? E ele vai trabalhar isso bem entendido, como ele entende o centro de tudo isso, a justiça. Tá? E como justiça, ele tem uma definição aqui. Eu digo, inclusive, em algumas obras que tenho, que a questão da obediência. O que é obediência e o que é desobediência? Obediência é estar abaixo de. E o que é desobediência? Estar acima de. Toda vez que você tem alguém em desobediência, ele está acima de. E toda vez que você tem alguém em obediência, você pode ver que ele está abaixo de. Pelo menos é o que as escrituras nos ensinam. Então, Armínio, William, ele vai escrever a defesa de Armínio entendendo a palavra obediência, e isso é muito bom. As palavras obediência e desobediência apontam para o caráter legal da justiça. Justiça pressupõe uma lei em vigor. Recompensa e ameaça procedem de um contexto pactual. Ambos, lei e pacto, contém promessas que as duas partes envolvidas podem fazer ou as regras que uma parte pode impor à outra. Além disso, a justiça, lei e pacto, isso é importante, justiça, lei e pacto na teologia de Armínio, tá? É exaustiva. Podem existir somente onde há espaço para liberdade. Deixa eu te dizer aqui, justiça, lei e pacto. Na teologia de Armínio, e muito bem esboçado pelo William van den Boer, ele diz que
há necessidade da liberdade, porque sem liberdade não há algo, não tem como haver obediência ou desobediência. E isso é fundamental, fundamental. Se não há liberdade, não é possível haver obediência. Porque o que seria obediência se for um pré-estabelecimento? Né? Então, para quem diz que não há livre-arbítrio na Bíblia, ou era um livre-arbítrio, vamos colocar assim, parcializado, porque era só por um período antes da queda, o que isso para mim não tem muito sentido, ou nenhum sentido, tá? Então, ele dá um banho apresentando isso. Ele vai numa parte aqui dizendo que, em questão, né, de Deus, que para que Deus possa perdoar pecados, ele precisa do quê? De um mediador. Então, isso, Cristo, né, ele é o mediador. E ele traz uma nota aqui muito importante, que ele trabalha com a questão da liberdade que nós falamos e o conceito principal do capítulo 2, que é a questão da justiça. Aonde está a justiça de Deus? A justiça de Deus carece de um mediador. Porque o mediador, ele vai fazer a linha, a condução mestra entre Deus e a criação, e entre a criação e Deus. E isso é importante por quê? Porque ele diz o seguinte, olha só, sem o mediador, Deus não pode demonstrar nem oferecer misericórdia aos pecadores. Sem essa satisfação, ou seja, sem esse mediador, Deus não apenas não deseja perdoar pecados, ele também não pode. É mais ou menos assim, Deus quer fazer, mas ele não pode, ele fica impossibilitado. Por quê? Porque a sua justiça estabelece um mediador. Ora, se a justiça de Deus precisa de um mediador, esse mediador não pode ser para um grupo específico ou para um grupo eleito. Ele precisa ser para todos os pecadores. E a partir daí, a liberdade desses pecadores é que vai determinar a sua condição final. Eu digo no livro meu isto, e essa parte para mim é fundamental. Deus não leva ninguém para o céu e muito menos manda ninguém para o inferno. Deus apenas vai nos colocar no local que nós, em vida, escolhermos, estabelecemos passar a eternidade. Somente isso. Então, esse capítulo de número 2 é fundamental para que você entenda essa questão da justiça e liberdade de Deus. Pessoal, o livro, ele é exaustivo. Eu poderia falar aqui nessas 400 e tantas páginas, quase 500 páginas do livro, tá? Deixa eu já puxar para a tela inteira para que a gente possa ficar melhor aqui, tá? Mas, enfim, eu quero mais uma vez referenciar, eu tenho aqui um apreço, eu ganhei um carinho especial por essa obra. Notem o que eu estou dizendo, talvez eu não seja o primeiro que vai dizer isso, tá? Mas eu certamente vou ter maior envergadura nisso. Esta obra, ela vai se tornar um livro, tá? De necessidade acadêmica, tá? Vai ser um livro de referência aos TCCs da vida. Pode ter certeza, porque foi escrito por um reformado. E um reformado sério, e quando eu falo reformado ou calvinista, né, eu não estou dizendo dos meninos, dos garotos, dos aprendizes, daqueles que pensam conhecer o que não conhecem. Eu estou falando de quem tem pedregal, de quem tem base, de quem tem envergadura, e principalmente ética, tá? E bom senso para reconhecer uma boa exegese, um bom trabalho, uma boa fonte de pesquisa exaustiva. Para vocês terem uma base na fonte de pesquisa aqui, vocês vão... O autor gasta quase 20 páginas aqui só para demonstrar a sua bibliografia. E ó o tanto de capa que tem aqui. Então, é um trabalho sério, sério. Fica aqui meus parabéns à editora Carisma, na pessoa do meu amigo, companheiro Renato Cunha, que traz para o cenário nacional uma obra de cunho de envergadura fantástica, tá bom? Fique com Deus, Ósculo Santo. Se você gostou, compartilha, passe para o pessoal ver, assistir, porque eu vou deixar esse vídeo apenas por um dia no canal e depois eu vou passá-lo para o privado, para a área de estudo do canal, tá bom? Deus abençoe, Ósculo Santo, a todos os abelianos, a todos os calvinistas e principalmente a todos aqueles que amam a boa teologia. Fique com Deus.